acha que profissional travel é uma profissão rentável? Então fica aqui comigo que a gente vai falar sobre muitos tópicos, inclusive sobre esse. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso projeto aqui do Decolando como um Personal Travel. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre remuneração de um profissional travel, sobre entender se essa profissão é rentável de verdade ou não. Porque, afinal de contas, aqui eu falo sobre oportunidades na carreira, né? Para quem quer ser um personal travel, para quem quer ser um bom personal travel. Ganhar a partir de R$6.000 por mês, pensa bem, e trabalhar de onde você quiser. Então, vamos na sequência falar sobre todos os itens que compõem e entender melhor sobre a rentabilidade disso? Eu sou a Valéria Batagelo. Você já sabe que eu estou aqui para falar sobre viagens sempre e agora especificamente sobre te ajudar a se encontrar na profissão do momento, que é o personal travel. Muita gente querendo viajar depois de tanto tempo sem poder fazer isso. Os preços subindo absurdamente. Algumas pessoas olhando para tudo isso e achando que não vão conseguir viajar tão cedo, porque realmente vai ser tudo muito mais caro. Eu já falei sobre isso num vídeo exclusivo, sobre a história da demanda, sobre o quanto isso vai fazer diferença na vida das pessoas que decidirem viajar agora. Então, muita gente que estava com expectativa de fazer uma viagem, que já estava na cabeça dela, de repente olha para os preços agora e não consegue se encontrar, não consegue fazer caber dentro do seu orçamento aquilo que ela tinha de expectativa. E aí a gente entra com a boa função, com a melhor execução do serviço de um personal travel para ajudar essa pessoa a aproveitar a viagem que ela pode fazer dentro do orçamento dela, aproveitando cada momento e fazendo a sua viagem ser mais perfeita. E aí você já entendeu que eu estou te contando isso aqui nos vídeos, às vezes como se fosse uma explicação para o cliente final e às vezes diretamente para você, para que você entenda como montar a explicação, a sua oferta de venda do seu serviço. Porque afinal de contas, a pessoa que vai te contratar precisa entender exatamente aquilo que ela vai receber, porque isso tem que ser um benefício percebido desde o início. Ela não pode contratar sem sequer imaginar o que é que ela vai receber. Então vamos lá? Então nós vamos começar hoje sobre as experiências que as pessoas procuram nas viagens. Afinal de contas, a pessoa decide viajar porque ela quer viver algumas experiências. E sim, eu já falei sobre experiências em vários vídeos aqui, falando sobre as minhas experiências pessoais, sobre os meus desejos cada vez que eu escolhia fazer uma viagem. E aí a gente volta nesse assunto agora, deixando ele um pouquinho mais concentrado para você entender exatamente onde entra o papel do personal travel. Então você já entendeu também que eu me tornei a minha personal travel, a personal travel das minhas viagens. E aí por isso eu consigo perceber tão nitidamente o quanto as minhas viagens ficaram melhores e muito mais aproveitadas depois que eu entendi sobre como planejar elas adequadamente. E isso aconteceu já desde a primeira viagem que eu fiz no passado, lá no começo, marido e eu. E aí a gente começou a ver alguns problemas que a gente teve na viagem, ou às vezes nem eram problemas, mas que eu achava que deveriam ser melhores. E aí eu fui entendendo melhor sobre o que era expectativa. Então, eu entendi que a expectativa daquilo que eu queria viver naquela viagem tinha uma tolerância, né? O que é que eu não quero deixar de viver e o que é que também eu não preciso exagerar e esperar demais. Então aí eu conseguia definir a minha expectativa e é isso que a gente tem que fazer quando a gente começa a conversar com o nosso cliente, quando a gente começa a conversar com a pessoa que quer fazer a viagem dos sonhos. Então, o que é que ela espera? Que tipo de experiência ela quer viver naquela viagem? A experiência que ela quer viver naquela viagem é uma experiência só de descanso e de conhecer o lugar? Eu vou falar de lugares mais conhecidos e os mais famosos, que são os que eu sempre uso
no sentido de ficar mais fácil para você fazer pesquisas, inclusive na internet, na hora de ir associando esse desejo de se tornar um personal travel de sucesso. E associando toda essa quantidade de informações que a gente pode encontrar para juntar tudo isso e formar da melhor forma possível na nossa cabeça como é que é o desenho daquilo que a gente quer oferecer. Então a pessoa, quando ela vai viajar, eu vou falar de mim, fica mais fácil. A expectativa que eu tenho com relação à viagem é sempre de, primeiro lugar, aproveitar o tempo que eu destinei. Então, se eu posso naquele ano viajar por 20 dias, a minha expectativa é de ter uma experiência de viagem naqueles 20 dias completos. E, na verdade, mais do que isso, desde quando eu decido exatamente a viagem, eu quero começar a respirar sobre essa viagem. Então, a minha experiência começa desde o momento em que eu decido. Então, imagina que o seu cliente chega até você querendo conversar sobre uma viagem, ainda por decidir a data, bater o martelo no destino que ele já está pensando, que às vezes ele pode inclusive mudar, dependendo do tipo de experiência que ele quer viver, e que você pode ajudar a pensar realmente se aquilo cabe de verdade no pacote daquilo que ele está pensando, tá? Então, a gente refina o destino a partir da expectativa de experiência que a pessoa quer viver. Então, a pessoa chega até você. Quando ela conversa com você, tem a primeira conversa com você, decide exatamente o que quer fazer. Decide exatamente, te conta o tipo de experiência, o que ela quer viver. Ela quer descansar, ela quer conhecer as atrações, ela quer fazer um passeio mais gastronômico. Não importa, você vai conseguir ouvir dela tudo isso de verdade. Ela quer fazer as paradas para o almoço só como parada de alimentação, ou ela quer fazer de cada refeição um evento da viagem? Tudo isso você vai descobrir junto com ela. E a partir desse momento, a experiência de viagem dela começa junto com você. Porque ela já começa a imaginar e a aumentar no sentido de realmente conseguir visualizar se a experiência dela combina com a expectativa que ela tinha. E aqui vai se formando então a viagem. O tipo de experiência, no geral, a gente pode definir o seguinte: o tipo de experiência que a pessoa quer viver quando ela decide fazer uma viagem é de aproveitar tudo que ela puder aproveitar. Afinal de contas, ninguém sai de um lugar para ir para outro sem nenhuma vontade específica, sem o desejo de descansar ou conhecer ou aprender alguma coisa nova. Todo mundo tem um desejo muito específico. Tem gente que viaja e às vezes o principal objetivo da viagem é fazer fotos exclusivas daquele lugar para poder usar depois, para poder decorar a sua casa com as fotos que ela vai ter daquele lugar. Então essa pode ser uma expectativa da viagem. E se isso for combinado, imagine, se as experiências fotográficas dessa pessoa forem combinadas com o melhor aproveitamento daquele momento, ela vai olhar para aquela foto e ela vai se transportar imediatamente para aquela viagem de novo. Então, entender qual é a expectativa, qual é a experiência que a pessoa quer viver na viagem, é o fator principal para decidir, para a gente avaliar o sucesso dela. Então, entendido isso, entendido qual é a experiência que o cliente quer viver de verdade na viagem, é o primeiro passo para começar a desenhar ela com o máximo de detalhes. Eu quis dizer, e no mais profundo item do entendimento da experiência, justamente para você conseguir escolher dentre as inúmeras atrações, porque ninguém consegue ir para todos os lugares e visitar tudo que tem lá disponível. A gente sempre vai trilhar o nosso roteiro de acordo com aquilo que a gente gosta de viver. Eu já contei aqui inúmeras vezes sobre museus. Museus não são coisas que marido e eu gostamos assim muito de visitar. E não é que a gente não gosta de entrar e avaliar, sim, mas a gente não tem o hábito, a gente não tem o costume, não faz parte do nosso tipo de experiência desejada entrar num museu e passar horas olhando aquilo lá, entender toda a história daquilo lá. Não é muito o nosso estilo. Então, isso é algo muito importante. Então, não é porque naquela cidade, a maior cidade com a concentração de museus do mundo inteiro, que eu vou visitar todos os museus. É
claro que eu vou visitar um, talvez dois, porque faz parte da história daquela cidade, faz parte do contexto dela, mas não vai ser a minha atração principal. A minha atração principal vai estar ligada a outras coisas que estão mais ligadas com experiências que eu gosto de viver. Então, assim, para mim a experiência de todos os sentidos dentro da viagem é muito importante. Então, assim, as melhores experiências, ter sempre uma ou duas experiências mesmo pensadas no dia, que envolvam os 5 sentidos, né? Um lugar que tenha, por exemplo, flores, que são muito visuais e muito bonitas, ou paisagens incríveis, é uma experiência visual muito interessante, que a gente gosta inclusive de fazer fotos. Um dos nossos hobbies é tirar fotos lindas das viagens. A gente tem muitas fotos de paisagens incríveis. Então, se a gente associa isso com a próxima experiência, que, por exemplo, de um lugar que tem um cheiro diferente, passar numa feira local, onde são produzidas as comidas locais e que você tem aquela experiência de sentir o cheiro e depois poder provar a comida. Então, você tem também a experiência do paladar associado. Então, isso acontecendo 1 ou 2 vezes por dia, gente, torna os meus dias sensacionais num roteiro de viagem. E aí, quando a gente pensa em associar tudo isso, a gente vai olhar também para as outras coisas, né? Falando em experiências ainda, sobre os erros que mais se cometem, né, nas viagens. Quais são os erros que as pessoas mais cometem quando organizam as suas viagens? Normalmente é imaginar que a viagem é simplesmente um destino. Então, é como se eu falasse simplesmente, de um jeito muito básico, eu vou para a praia esse final de semana. Então, assim, o eu vou para a praia só quer dizer basicamente que eu vou até um lugar que eu sei que tem mar, tem areia, tem lugar para eu sentar numa cadeira de praia. Normalmente é isso, é o que vem à cabeça das pessoas normalmente. E aí, o que você imagina da sequência disso? Então, organizar qualquer outro tipo de viagem não pode ser simplesmente eu vou viajar, né? E o principal erro é não fazer essa identificação correta do que é que nós vamos fazer. Por que é que eu quero viajar e por que é que eu quero aproveitar aquilo da melhor forma? Ai, Valéria, mas é óbvio, se você perguntar para quem sempre vai viajar, tipo, mas por que é que você vai viajar? É porque eu gosto. Sim, essa é uma resposta e muito válida, por sinal, tá? Mas assim, o que é que vem logo depois disso? Então, acho que o principal erro é não entender exatamente o motivo das experiências, o que é que você quer viver. É o principal erro, porque as pessoas acabam se pegando muito em fazer viagens do momento, viagens para lugares que estão aí nos top trends de destinos que a gente começa a ver a cada ano, a cada época do ano, existe aí um lugar que se torna mais famoso e que daí todo mundo quer ir para aquele lugar. Então, aí a pessoa coloca aquilo na lista dos sonhos, ótimo, eu também faço isso, eu assisto filme, eu já contei inúmeras vezes, é só rolar os vídeos aqui que você vai ver. Eu já assisti vários filmes, eu já acompanhando blogs ou pessoas que fazem viagens com frequência, eu incluo aquele destino na minha lista de sonhos, que eu já contei que é gigante, a nossa lista de sonhos é imensa de destinos para viagens. Tem lugares repetidos que a gente quer voltar, tem lugares novos que a gente quer conhecer. Então, sim, isso é super válido. Mas o próximo passo, antes de definitivamente decidir que você está indo para aquele lugar, é decidir se ele combina com você. O que é que tem para fazer lá? Isso combina ou não comigo? Eu acho que o principal erro é não entender exatamente o que é que você quer fazer naquela viagem. Então, muitas pessoas voltam de viagens frustradas, pensando que aquele destino nem era tudo aquilo que todo mundo estava dizendo, mas porque não entenderam como é que poderiam aproveitar. Isso quer dizer que o destino da moda não combina comigo? Não necessariamente, mas o que eu vou fazer no destino que está na moda agora, durante os meus dias, é que sim tem a ver com aquilo que eu considero como uma experiência boa de viagem. Como eu
faz com que eu classifique que aquela foi uma das viagens dos meus sonhos realizadas com sucesso. Por isso que daí nessa sequência normalmente a gente já pensa sobre os roteiros de viagem em geral. Se é simples fazer roteiro. Eu falei esses dias, uma lista de atrações do lugar é um roteiro de viagens? Não, gente, não é. Se ele não tiver uma sequência pensada, se ele não fizer sentido com aquilo que você gostaria de viver, se ele não fizer o melhor aproveitamento do seu dia, ou seja, eu já expliquei isso em outros vídeos, quais são as atrações que você visita por dia, separando por região da cidade, por local que você está, para que você realmente aproveite o seu tempo. Afinal de contas, custa dinheiro viajar. Então vamos fazer isso da melhor forma possível para que ele seja bem aproveitado. Então um roteiro de verdade, ele tem que fazer sentido, ele tem que encaixar na sua vida com o melhor resultado. E aí, qual que é o erro, o grande erro? Você acha que qualquer roteiro que existe agrada todas as pessoas? Então vou usar como exemplo aqui algo que eu já usei também em outras situações, mas que vai fazer sentido para você. Então se a gente pensar na cidade de São Paulo, né, o que tem para fazer na cidade de São Paulo? Tem museu para conhecer, tem o Mercadão Municipal, tem a Rua 25 de Março, tem a Avenida Paulista, tem Parque do Ibirapuera, né? A gente pode encontrar aí mais um montão de coisas e fazer rápido uma lista de 20 lugares para se visitar. Ok, todos esses lugares combinam com todo mundo? Então, assim, qualquer roteiro vai agradar todas as pessoas? Não. Possivelmente, se a pessoa estiver acompanhada de um grupo e tiver que passar por aquele lugar, no final do dia ela vai olhar e falar assim, essa atração aqui eu gostei um pouco, agora essa daqui já não é muito a minha cara. Tipo, nossa, adorei ir no Mercadão, mas o tempo que o pessoal ficou ali na 25 andando e entrando nas lojas não é muito a minha praia não, então eu acabei ficando lá esperando a galera terminar o passeio. Então você entende como assim, não são todos os roteiros que vão atender todas as pessoas. E por isso que eu falo tanto sobre personalização, sobre entender a experiência desejada de cada um dos clientes. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um gosto diferente. Se combinar todas as atividades para mim e para o marido, por exemplo, que somos só um casal quando a gente vai viajar, né, que a gente somos só nós dois, já às vezes acontece de a gente ter que escolher uma coisa que um gosta mais para depois fazer o que o outro gosta mais. Imagine se for um grupo maior. Por isso que é importante entender e nesse momento, especialmente se for uma viagem de mais de uma pessoa, de uma família às vezes com 5 pessoas, o casal e mais 3 filhos. 3 filhos, 2 ou 3 filhos, você já imagina que tem que ter coisas ali que agradem todas as pessoas. E atividades comuns que não desagradem totalmente um deles, porque senão você vai deixando aquele negócio de que aquele dia da viagem não é tão esperado pela maioria das pessoas, porque simplesmente não vai combinar com o que eles gostam de fazer em conjunto. Então, um roteiro único não serve para todas as pessoas. Eu já falei várias vezes aqui, um dos maiores perigos que se tem é pegar um roteiro básico da internet e achar que aquilo resolve todos os problemas. Um roteiro que você encontra feito por outra pessoa, que tinha envolvido os gostos de outra pessoa, dificilmente vão te fazer feliz simplesmente executados do jeito que eles estiverem lá. Então, esse é o grande perigo de você usar o roteiro adaptado, né? Que na verdade, na maioria das vezes, não é adaptado e essa é a pior parte ainda. Então, grupos de viagem que você vê as pessoas falando, tô indo para Portugal semana que vem, alguém tem uma indicação de roteiro boa? Aí alguém vai lá e passa o roteiro da viagem que fez, ou um roteiro que ela encontrou na internet, e aí a pessoa vai para lá, faz aqueles passeios todos e no fim das contas a viagem parece que não foi tão legal quanto a outra pessoa disse que seria. Porque daí o seu sentimento é o que vale. No final das contas, não é a avaliação de que simplesmente a pessoa foi para Portugal. A avaliação é feita com base naquilo que ela sentiu ao final de cada dia, ao final de cada uma das experiências. E por isso o roteiro tem que ter personalização, sim. Cada atividade tem que combinar com a pessoa que vai realizar aquela atividade, com a viagem.
Gente, o resultado da viagem como um todo depende exclusivamente de um cronograma, de um roteiro bem feito, pensado só para você. Ou só para o seu cliente, é claro. E aí, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou usar um exemplo nosso, que eu sempre gosto de contar, você sabe, já entendeu que é assim que eu consigo explicar melhor para você, porque tenho a vivência de todas essas coisas. E eu consigo te contar exatamente as coisas como funcionaram ou como não funcionaram. E esse exemplo aqui, acho que eu também já contei ele em alguma situação, mas eu vou falar de novo porque ele super combina com essa história da gente estar aqui construindo o desenho da imagem do personal travel, do melhor personal travel da vida. E um dos exemplos que eu tenho para contar é um de frustração, né, de uma frustração que ficou assim da viagem, e que ela é maior inclusive para o marido do que para mim, porque eu acabo sempre contando os meus exemplos, e aqui eu vou contar um que é uma frustração gigante do marido. Eu já contei para vocês aqui em várias situações de que a gente mais ou menos se divide quando a gente está organizando as nossas viagens. E uma parte das atividades que realmente fica com o marido, porque assim, a gente divide por afinidade, inclusive, tá? Uma das coisas que fica com o marido normalmente é a parte de transporte, de deslocamento nosso, porque ele gosta de entender onde é que a gente está, para onde a gente vai, de que jeito a gente pode ir, explorar os diferentes tipos de transporte que a gente tem para conhecer melhor o lugar, para aproveitar melhor o que aquele lugar tem para oferecer. E aí, nessa situação específica em que aconteceu isso com a gente estava numa cidade, a gente ia para outro lugar. Já contei isso, a gente estava na Itália e a gente ia para a Suíça. E nessa situação, o desejo do marido, ele tinha muita vontade, inclusive a gente viajou de carro nessa viagem porque ele queria dirigir numa estrada internacional. Então a gente fez toda a parte da documentação, tudo certinho, mas tudo isso porque era parte da expectativa, do sonho dele de experiência, entende? Então tá aqui, ó, a gente vai fechando os conceitos todos quando a gente cita o exemplo. Então, dentro da expectativa dele, de experiência, claro que eu também adorei viver, adorei conhecer as estradas e vamos fazer isso muitas outras vezes, porque sim, também foi muito legal. Mas era um desejo dele viver a experiência de dirigir, de alugar um carro diferente lá e de dirigir. E aí, ele queria fazer essa parte da viagem da Itália até a Suíça de carro. Só que nesse primeiro momento, quando ele tomou essa decisão, já era uma decisão diferente, já era vamos dizer que um rompante de coragem para dirigir fora, para pesquisar, entender como funcionavam as coisas, como eram as regras, se eram iguais as daqui ou se não eram. Enfim, tudo isso que ele já teve que estudar para poder realizar esse sonho que ele tinha. E aí ele resolveu que não queria arriscar isso, fazendo isso de um país para o outro, porque a gente sabe que toda vez que muda de país tem a imigração, você tem que fazer a entrada naquele país. E fazer isso de carro era diferente do que a gente já conhecia, que era fazendo isso de avião, por exemplo, né? Então, nesse momento, ele tomou a decisão de parar nessa primeira parte, de fazer a locação do carro para outros passeios que a gente fez lá internamente, mas não de fazer a mudança de país. E aí, nessa situação, a gente tinha uma pessoa nos ajudando. Foi lá também numa das nossas primeiras viagens internacionais. A gente contratou uma pessoa para ajudar a gente. E assim, a viagem foi muito legal. A viagem tem detalhes nessa viagem que só existiram porque essa profissional escutou a gente com muita atenção. Mas uma das frustrações principais, então, que ele lembra, que ele tem dessa viagem, é lembrar exclusivamente de um acontecimento, que é a saída, então, da Itália para a Suíça. Na época, ele queria ir de trem, já que a gente não ia de carro, então ele escolheu que gostaria de ir de trem, porque já era uma forma da gente entrar na Suíça conhecendo aquelas paisagens lindas e maravilhosas que a gente vê nos filmes ou vê em vídeos na internet, que são realmente lindas e tem aqueles trens panorâmicos, que são a coisa mais fofa do mundo, que são experiências incríveis de se viver e que a gente já fez uma parte delas, mas eu já tenho outras na lista para realizar com certeza. Só que nessa época, a passagem específica daquele trecho não estava sendo vendida. E aí, na dúvida, né, como ela não conseguiu fazer a compra da passagem naquele momento, ela indicou que a gente fosse de avião. E aí,
por falta nossa de conhecimento melhor sobre o que a gente gostaria de exigir do serviço que estava sendo prestado no momento, a gente só aceitou a sugestão e comprou a passagem. A única coisa que a gente pediu foi que a gente pediu, né, para ela prestar atenção, é que a gente não gostaria de ter o dia comprometido por conta da viagem. Então, já que a gente não ia ver a viagem de trem, viver a viagem de trem aproveitando da paisagem que a gente podia já desfrutar, a gente não queria perder muito tempo em aeroporto, porque afinal de contas, quem é que quer perder tempo, especialmente em euro, né? Ninguém quer gastar tempo em euro à toa. E aí, numa dessas, apareceu uma viagem, uma possibilidade de uma viagem de um voo, que era no finalzinho da madrugada. E aí, já contei isso aqui sim, porque agora eu tô me lembrando desse detalhe, que é, para conseguir fazer essa viagem nesse horário, a gente tinha que sair do hotel no meio da noite e ir para o aeroporto com 3 horas de antecedência. Então tem toda aquela história de terminar a bagagem à noite, sair do hotel, pegar um transporte do hotel até o aeroporto à noite, que deixava a gente um pouco mais preocupado também de como é que a gente ia fazer isso naquele momento. Gente, lembrando que isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, assim, as informações eram um pouco mais limitadas, não é como hoje que a gente tem na internet uma infinidade de vídeos de viagem de quem esteve lá no mês passado e filmou tudo pra gente ver. Então, assim, naquele momento a gente ficou um pouco mais preocupado. E aí, quando a gente chegou lá e falou, nossa, mas como é que eu vou fazer para sair desse lugar e ir para o aeroporto? A gente passou no meio do dia na estação do trem. A linha de trem estava funcionando normalmente, na verdade ela só tinha ficado fechada há algum tempo para uma manutenção específica, então se tivesse tentado de novo a gente teria conseguido comprar isso antecipadamente. E na hora a gente decidiu que a gente não queria perder aquela noite daquele jeito e que a gente ia de trem, comprou a passagem de trem e aí na hora, justamente por não querer pensar em outra coisa, não ter trabalho com outras coisas, né? Porque é o que acontece durante a viagem, a gente quer chegar lá e simplesmente aproveitar, a gente perdeu a viagem de avião, perdeu aquela passagem que estava comprada e paga. Olha que maravilha! Então pensa se esse não é o pior jeito de desperdiçar dinheiro em algum lugar. Você pagar por alguma coisa que você não usa. Esse dinheiro, primeiro, a passagem de trem era muito mais barata que a passagem de avião, tá? Segundo lugar, o pensamento de ter desperdiçado, de ter pago alguma coisa e não ter usado, é algo que fica incomodando na nossa cabeça. Afinal de contas, a gente não tá sempre com dinheiro, mesmo que você esteja com dinheiro sobrando, tá? Comecei a falar aqui que a gente não está sempre com dinheiro sobrando, mas mesmo que você esteja, a gente não desperdiça nada assim. Não é assim que as coisas funcionam. A gente costuma definir um orçamento, porque o nosso dinheiro ele tem que ser usado para construir as coisas que a gente sonha, que a gente deseja, para viver as coisas que a gente quer viver da melhor forma possível. Então o orçamento tem que ser muito bem pensado e bem aproveitado. Então imagine o tamanho da frustração. E a frustração maior do marido nesse sentido, eu estou falando aqui da parte do dinheiro, mas a frustração maior dele nesse sentido é, em primeiro lugar, ele não viveu a viagem de trem do jeito que ele imaginava, porque ele poderia ter vivido isso desde o início, que foi quando ele pensou. Então acabou sendo uma viagem de última hora, arranjada, que deu tudo certo, a gente conseguiu chegar no destino. São daquelas coisas que assim, são coisas que dão uma atrapalhadinha no seu dia, mas que não deixaram a gente perder a viagem não. Mas são coisas que a gente nunca mais deixou acontecer. Né? São coisas que a gente nunca mais deixou de observar com todos os detalhes possíveis na nossa viagem sobre como aquilo começa e como aquilo termina. Como é que é o transporte dentro da viagem? Isso é muito importante. Então, quando eu falo, você tem que pensar na alimentação, você tem que pensar no transporte, não adianta olhar e falar assim, nossa, Valéria, mas que bobeira, você está preocupada desde aqui, o que é que você vai comer lá? Sim, porque isso é o resultado da experiência do seu dia. E se isso de verdade não for importante para você, ok, esse é um item que não vai fazer parte na sua lista, mas provavelmente você vai ter algum outro item que não esteja na minha, que para você é imprescindível que ela seja bem sucedida, porque senão aquilo vai te deixar com aquele gostinho amargo na boca de que podia ter sido diferente. Então essa é uma frustração guardada na cabeça do marido
dessa viagem que a gente fez. E que de verdade, gente, ele passou a prestar muito mais atenção em todos os outros detalhes de transporte, já que é isso que ele gosta muito de fazer essa parte, com muito mais detalhe, com muito mais profundidade para todas as nossas outras viagens. Então, isso é imprescindível, você pensar naquilo, e nessa primeira conversa que você tem com o seu cliente, é imprescindível que você tente entender dele se ele já teve alguma situação dessa muito frustrante. Porque às vezes ele não consegue te dizer de cara o que é que mais preocupa a ele com relação à viagem. Sabe por quê? Lembra quando eu já falei outras vezes que as maiores preocupações das pessoas são aquelas respostas universais de tempo e dinheiro? Então, normalmente, quando a gente pergunta a primeira vez para a pessoa, a maior preocupação dela naquele destino é: será que vai ser muito caro? Será que eu vou ter tempo para fazer tudo isso? Será que a quantidade de dias que eu tenho para viajar vai dar certo para isso que eu quero fazer? Dependendo do destino, talvez uma preocupação seja a segurança, do tipo: será que esse lugar é seguro de verdade para eu ir ou para eu levar meus filhos? Então, assim, talvez essas sejam só as respostas iniciais. Mas quando você começa a conversar e tentar entender das pessoas o que é que aconteceu de verdade em outras viagens, você pode pegar uma situação como essa, numa conversa com o marido, por exemplo, de uma frustração que ele guarda até hoje, mesmo depois de tantos anos passados, ele ainda guarda isso como uma frustração. Se você pega essa informação e mais algumas que você consegue tirar na conversa com a pessoa e consegue desenhar para que aquele tipo de coisa não aconteça, a pessoa vai viver experiências de dias completos mais realizados, e isso é que é o sucesso da viagem, isso que é o sucesso do serviço que você está prestando para aquela pessoa. Ok? Então, até aqui a gente falou então um pouquinho sobre frustrações de viagem, que é um dos detalhes que você pode pegar numa primeira conversa com o seu cliente ou futuro cliente. E aí, nessa hora que você consegue explicar para ele qual é o maior benefício de se ter um personal travel. O maior benefício que você pode mostrar para essa pessoa, especialmente numa sequência dessa de conversa, é mostrar, explicar para ela que tipo de situações podem ser evitadas quando ela contrata uma pessoa que vai pesquisar por ela. Já que a maioria das pessoas responde que não consegue fazer uma viagem bem organizada, que não consegue pensar em planejar a sua própria viagem porque não tem tempo para isso, porque não tem paciência de estudar todas as coisas e entender como as coisas funcionam, e aí sim tomar suas próprias decisões sobre o que ela quer fazer naquele destino, quais são as atrações que ela vai escolher para aquele destino. Então, quando elas resolvem falar sobre tudo isso, que são as objeções naturais, e você oferece para ela a solução de que um personal travel vai entender o suficiente daquilo, quando você consegue dizer para ela que você vai conseguir entregar o melhor aproveitamento de viagem que ela pode ter, sendo que ela não quer, ou ela não pôde, ou ela não consegue fazer aquele tipo de pesquisa, aquele tipo de entendimento para fazer um roteiro adequado, um roteiro bacana, de verdade, que vai transformar a viagem dela na viagem mais perfeita da vida, a viagem dos sonhos de verdade. Você vai poder mostrar para ela que você vende a realização da viagem dos sonhos. O sonho quem tem é ela, o desejo quem tem é ela, o dinheiro, né, quem vai pagar por essa viagem é ela, mas você pode entregar a personalização da viagem dos sonhos. Então, esse é o maior benefício que você pode oferecer para a pessoa, inclusive mostrando para ela situações específicas de grandes frustrações que pessoas tiveram, que fazem ou que ajudam, na verdade, com que ela compreenda o que é que pode acontecer. E aí, porque senão a gente cai naquela de simplesmente olhar para um monte de coisas e enxergar tudo como perrengue chique que todo mundo fala, tá? Eu sei que isso acontece, tem coisas que depois viram histórias, que você dá risada, mas enfim, na hora não é agradável. Na hora te tira do centro. E você não sai daqui gastando dinheiro para fazer uma viagem para simplesmente viver um perrengue chique, tá? Então, assim, a gente transforma isso depois para que o sentimento fique menos amargo, mas ninguém quer viver essa parte da história. Então, sim, a organização de tudo isso, a personalização dos dias da viagem daquela pessoa
é o melhor benefício que ela vai ter na contratação de um personal travel e de indicação de coisas com segurança, de coisas atualizadas e não de um roteiro que estava na internet há tanto tempo que de repente você vai olhar. Hoje eu achei fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto que nem era para esse vídeo aqui, mas fazendo uma pesquisa eu achei aqui um roteiro, uma indicação de uma sequência de lugares, de um lugar em Nova York, por exemplo, que já não existe mais desde quando a gente foi para lá, sei lá, 8 anos atrás. Esse lugar já está fechado. E ele ainda existe num roteiro que circula. É claro que depois eu fui olhar a data do material publicado, eu vi que realmente ela é antiga, mas assim, o risco de alguém simplesmente colocar para frente um roteiro que já está escrito há muito tempo e simplesmente entregar ele e vender, como eu já vi muitas vezes acontecer, só vende um roteiro que já está pronto, o risco é gigante de chegar lá, de já ter fechado, de chegar lá, de estar fechado temporariamente para uma manutenção. Então, assim, o que vai ser entregue tem que ser entregue com as informações do momento. Vamos imaginar que tem um museu que às vezes fechou uma ala inteira, que é a ala mais famosa, para uma reforma específica. E a pessoa só pensou em ir até aquele museu porque ela quer conhecer aquele lugar. E aí o museu entra no roteiro porque o personal não fez toda a checagem adequada dos horários que estão em funcionamento, de se realmente está tudo funcionando normal, de se tem que comprar ticket ou não antes. E aí não fez nada disso e a pessoa chega lá e não consegue ver aquilo que ela queria ver. E aí, claro, vai ter aquele negócio de, mas pois é, não estava previsto que ia fechar e fechou. Como não estava previsto, gente? Quem trabalha com isso sabe. E mesmo que esse roteiro esteja pronto, por exemplo, há 6 meses, quando tem gente que é muito adiantada e muito precavida e vai lá, contrata o profissional com 6 meses de antecedência ou mais e já quer ver o roteiro da sua viagem. Ok, então aquele roteiro é feito e entregue ali. Então isso precisa ser muito bem combinado de que as informações estão sendo entregues com validade daquela data da prestação do serviço, né? Porque se alguma coisa acontece depois dali, isso não pode ser classificado como um serviço não prestado adequadamente por você. Se naquela data estava tudo funcionando e só uma semana antes, sei lá, um mês antes da viagem, aconteceu de ser fechado para uma reforma, isso não pode ser entendido como comprometido. Mas esse exemplo que eu dei agora é de um roteiro pronto na internet que cita um lugar para visitar que já está fechado há muitos anos. Então, isso é um risco gigante. Então, o benefício de contratar um personal travel de valor, um personal travel de verdade, um personal travel que se preocupa com o seu cliente é justamente receber o melhor desenho de uma viagem, o melhor roteiro para a sua viagem ser perfeita. E aí, entendendo tudo isso, entendendo tudo que eu falei até agora, de qual é o desejo, qual é a expectativa, qual é a experiência que o cliente quer viver de verdade, que a pessoa quer viver de verdade na sua viagem, é que o personal travel consegue entregar a viagem dos sonhos. E se afinal de contas entendeu tudo o que a pessoa queria viver e conseguiu organizar aquilo para caber tudo dentro dos dias que ela tem à disposição, afinal de contas ela só tem 10 dias para viajar, como é que ela faz para tudo caber naqueles 10 dias, para tudo fazer sentido? Tudo, não dá, mas as melhores coisas que ela quer para lembrar daquele lugar para sempre, para lembrar como sendo a viagem dos sonhos, a melhor viagem realizada até aquele momento, sim, isso cabe ao profissional que ela vai contratar. Porque ele vai conseguir desenhar aquilo de uma forma tão especial e tão única e tão personalizada que vai ser a viagem dos sonhos. Então, sim, o personal travel consegue entregar a viagem dos sonhos. E isso é fantástico. E, gente, de novo, eu estou construindo a minha história toda aqui, né? É só olhar todos os vídeos e todos os posts que a gente tem nas redes sociais. Eu estou construindo essa história baseando primeiro só da minha informação como viajante, porque essa é a melhor forma de você entender sobre como uma viagem de verdade é esperada, quais são as expectativas e quais são as realizações e que tipo de memória isso fica depois com a pessoa, para entender se aquilo é a viagem dos sonhos ou não é a viagem dos sonhos.
né? Então, olha realmente, aproveita todo esse material que tem aqui de experiências muito bem vividas, de experiências que são de verdade o que eu considero como o que me fez evoluir, amadurecer dentro dessa área que antes era só um hobby e virou profissão, porque afinal de contas eu me encantei por trabalhar com viagens, eu me encantei com viver de viagens, e é por isso que daí eu consigo enxergar que toda essa parte de planejamento é sim totalmente ligada à parte dos sonhos, os melhores sonhos que a pessoa pode viver. E aí a gente entra naquela parte, o que é que custa mais? Contratar um personal travel bom de verdade, gente, não contrata só por contratar não. Contratar um personal travel bom de verdade ou voltar com as expectativas todas frustradas da sua viagem. Imagina, o que custa mais? Você fazer toda a viagem e falar assim, não, eu não vou gastar esse dinheiro não. E aí chega lá, você perde um voo como a gente fez, com a experiência que eu dei. Só aquele voo teria pago, é claro, gente, essa é uma situação muito pequena de uma viagem inteira planejada para nós, né, com a ajuda de profissionais. E então, assim, foi um exemplo pequeno que ficou como frustração, mas imagina só, se essa tivesse sido a comparação da nossa viagem feita sem nenhum tipo de ajuda, e aí realizada e depois frustrada no nosso sentimento, e a gente tivesse escolhido não pagar o profissional, a gente ficaria muito mais frustrado de olhar e falar assim, olha, tá vendo só, a nossa viagem desse ano não foi tão legal, ou a nossa viagem dessa vez não foi tão legal. Então, de verdade, contratar um profissional que vai transformar a sua viagem na melhor viagem da sua vida, a viagem dos seus sonhos, eu tenho certeza que quando você colocar na ponta do lápis, ela custa muito mais barato do que a realização dos seus sonhos. E aí, por fim, mas não menos importante, porque afinal de contas eu comecei esse vídeo falando que hoje a gente ia falar sobre dinheiro, que a gente ia falar sobre a profissão ser rentável ou não. Eu já te contei também em outra situação sobre o quanto o profissional que entrega mais resultado, que entrega mais atendimento e personalização para o seu cliente é mais valorizado. É normal, isso sempre acontece. Lembra? Eu já dei os exemplos de nutricionista, de personal trainer. São aqueles que mais entregam resultados, que acabam sendo mais indicados pelas pessoas e aí eles precisam aumentar o preço deles. Porque afinal de contas o tempo começa a ficar escasso, a agenda começa a ficar lotada e é assim que o preço sobe. Então imagina, pode ser rentável a profissão de personal travel? É claro que pode. É só você começar a encher a sua agenda e a hora que a sua agenda estiver cheia, você vai fazer uma escolha. Bom, agora eu vou subir o meu valor e as pessoas que realmente querem esse trabalho com tanta dedicação do jeito que eu entrego, vão pagar por esse serviço, porque sim, tem pessoas dispostas a pagar para ter a sua viagem dos sonhos. Tá? Então, nesse momento, você pode pensar que isso poderia ser algo de luxo, um artigo, quase um artigo de luxo, né, que as pessoas podem olhar. Mas, gente, tem muito mercado. Do mesmo jeito que a gente olha e vê que tem muitas pessoas que às vezes reclamam perto da gente, do tipo, fazer uma viagem é uma besteira, gastar dinheiro com viagem, não. Gente, tem, sei lá, milhões de pessoas por aí que a gente só precisa encontrar. E hoje com as redes sociais, vamos lá, vamos entender que ficou muito mais fácil a gente ter clientes em qualquer lugar. Por isso que eu falo que é possível você ser muito bem remunerado, ter uma profissão muito legal que é de personal travel e ainda por cima trabalhar de qualquer lugar, porque afinal de contas esse qualquer lugar pode ser a sua casa. E se for a sua casa, você consegue ter um cliente do outro lado do país. Por que não? Coisa que se fosse num atendimento físico, se você falar que quer montar um escritório, claro que você pode, isso se faz parte do seu sonho, do seu desejo, você pode escolher e deve, né? Mas montar um escritório para fazer atendimento só físico, você vai se limitar à sua cidade ou à sua região. Mas hoje, com atendimento digital, do jeito que a gente tem aqui, com toda... É muito fácil pensar nisso, gente. As crianças tiveram aulas online. Pensa só nisso. As crianças tiveram aulas online por tempo muito maior do que qualquer outra pessoa pudesse imaginar na vida.
Se isso aconteceu com o ensino, com a formação, imagina o que não pode acontecer com a prestação de serviços. E, na verdade, já acontece. A gente só precisa terminar de tirar os bloqueios que a gente tem na nossa cabeça, de achar que a gente só consegue atender aquelas pessoas que hoje, por exemplo, estão na nossa roda de convívio físico. Segundo, as pessoas que estão no nosso Instagram, que é a rede, né, Instagram e Facebook, né, que são as redes que a gente mais tem um contato diário com pessoas, então você vai limitar as pessoas que estão perto de você, mas essas quantidades, aí você fala assim, mas será que com esse tanto de pessoas, esse tanto de seguidores que eu tenho, eu consigo fazer esse trabalho bem feito? Consegue. Eu garanto que consegue. Eu garanto que não depende da quantidade de seguidores que você tem. Eu garanto que não depende de em que cidade você mora. Eu garanto que não depende se você vai fazer esse trabalho da sua casa ou se você quer ter um escritório especial para isso. Eu garanto para você que você pode fazer. E eu te digo mais. Quer saber de onde eu gravo esses vídeos aqui? Você quer saber de onde eu estou trabalhando? Eu trabalho da minha casa. Então, isso que você normalmente vê aqui, né, nos vídeos, os fundos, as paredes, as coisas que aparecem aqui, são da minha casa. Porque eu escolhi que eu queria trabalhar de casa. Eu escolhi que eu queria montar aqui o meu espaço de trabalho. Então, é daqui que eu faço o meu trabalho na hora que mais me agrada durante o dia. Sim, trabalho bastante? Muito, muito. Pode olhar os posts que eu escrevi sobre, inclusive, resoluções de ano novo aí na virada do ano. Sim, o trabalho é bastante intenso, mas foi porque eu escolhi e sim, eu pude escolher trabalhar da minha casa. E tá tudo bem. Sabe o que eu tô usando agora? Esse celular que você tá me vendo e esse computador aqui que é onde eu faço as minhas pesquisas. E aí, com tudo isso, eu consigo alcançar você de onde você estiver assistindo agora. E você também pode oferecer o seu serviço como personal travel de muito sucesso, com muita exclusividade, para clientes de qualquer lugar. Eu espero muito que você tenha aproveitado tudo isso que eu trouxe aqui hoje, que você tenha entendido a junção, o principal ponto que era a junção das experiências pessoais que a gente pode pegar como exemplo para conseguir montar e explicar melhor aquilo que a gente quer oferecer. Que você tenha entendido que tem um montão de informações nos vídeos todos que tem aqui no meu canal. Informações pessoais e particulares que eu já compartilhei aqui, de forma que te ajude a construir, junto com as experiências que você já tem de vida, que você possa montar tudo isso e decidir ser um profissional travel de sucesso e ganhando muito bem por isso. Para uma conta básica, tá? É uma conta simples que eu fiz aqui e básica, que é super possível de atingir, que é que eu falo que você pode ganhar a partir de R$6.000 por mês. Esse número eu tirei simplesmente da minha cabeça? Não, eu tirei olhando o que é possível. É possível porque você praticamente não tem investimento. É possível porque sim, você vai dedicar o seu tempo, o seu esforço, o seu trabalho, mas para ganhar mais para você mesmo. E para entregar cada dia mais um serviço de qualidade. Numa profissão que te agrade e te deixe feliz. Então é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!